Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui para fazer uma comparação entre estas duas paletinhas, que é a famosa Naked Smoky da Urban Decay e a paletinha Smoky da Ruby Rose. Eu ganhei essa paleta da Ruby Rose na Beauty Fair, no stand da Ruby Rose. E eu olhei, achei bonita, mas não me liguei que ela era igual a Naked Smoke. Até é engraçado porque tem um vídeo aqui. Eu tava mostrando as coisas da Beauty Fair, eu acho. E aí eu mostrei a paleta e eu falei, nossa, mas que paleta parecida com a Naked Smoke. Aí eu peguei a Naked Smoke e olhei e vi que não é parecida, ela é igual. Aí foi que eu tive a ideia de gravar pra vocês uma comparação, já vou mostrar aqui, peraí. Entre as duas, falar um pouquinho se a qualidade das duas também é igual ou não, mas olha só. As cores são iguais. Mesma ordem, mesma cor, mesmo, né, tudo. Claro que essa embalagem é menor, né, aqui a embalagem da Naked, ela é mais reforçada e tudo, mas as cores são exatamente iguais, eu já usei as duas, então eu vou mostrar a cor da Ruby Rose e a cor da Urban Decay, a gente vai comparar juntos e eu vou falar pra vocês o que eu achei também sobre a questão de durabilidade, tá bom? Então, vem comigo. Cheguei mais pertinho pra mostrar pra vocês, tá? Então, tô cortando a minha cabeça, mas vamos mostrar aqui. São iguais. Principal diferença, já vou dar um spoiler. A paletinha da Ruby Rose é muito mais esfarelenta do que a paletinha da Naked, então quando você vai aplicar a sombra, cai bastante sombra no seu rosto. E outra diferença entre as duas, relacionada assim mais à durabilidade, é que a paleta da Urban Decay, ela tem uma duração bem maior do que a paleta da Ruby Rose, mas se você aplicar um bom primer no seu olho, na sua pálpebra, e aplicar a sombra, o efeito daí sim é quase o mesmo. Vamos à comparação das cores, chega de blá blá blá. A paleta da Naked, ela tem nome, as sombras, e a da Ruby Rose não. Então eu vou ir falando pra vocês o nome conforme as cores da Naked. Nós vamos começar pela cor Height, que é esta daqui, a mais clarinha. Vamos começar das claras para as escuras, tá bom? Vou fazer a amostrinha aqui, então, da Height, que é a sombra da Naked. Aqui. E aqui está a Height. Height que não é Height, né, porque não tem nome nenhum, então tem um pouquinho de diferença no tom, não sei se a luz vai me ajudar aí pra mostrar pra vocês. Essa daqui é da Naked e essa daqui é a da Ruby Rose. A Naked, ela tem um fundo um pouquinho mais rosado, pouca coisa mais rosada. E aqui ela tem um fundo mais peroladinho. Mas as duas são iluminadoras. Agora nós vamos pra segunda cor, que é a Dirty Sweet, que é este dourado aqui. Aqui a sombra da Urban Decay, que é mega pigmentada, e aqui a sombra da Ruby Rose. Gente, na minha opinião, assim, ó, dá pra ver um pouco de diferença, né? São tons muito parecidos, mas, assim, olhando aqui, eu vejo um pouco de diferença. Aqui, na da Naked, você vê que ela é bem mais forte, assim, mais pigmentada, olha, um pouco mais pro dourado, não sei. Claro que essa diferença no olho não vai fazer tanto, né? Não vai dar tanta diferença na hora de esfumar. Mas tem uma leve diferença, sim. Agora nós vamos para a terceira cor, esse marronzinho que se chama Radar. Aqui, a sombra da Urban Decay. E aqui, Ruby Rose. A sombra da Ruby Rose é mais forte, mais pigmentada do que a Radar da Naked. A Radar da Naked, ela é mais perolada, mais brilhosa. E a da Ruby Rose é bem mais marrom e mais forte. Aqui, ó. São completamente diferentes. Ruby Rose bem mais escura do que a Naked.
Até mais bonita da Ruby Rose do que a da Naked, né? Agora nós vamos para a quarta sombra, que é a Armor. Esta daqui, que é um chumbo. Armor pela Urban Decay. Armor pela Ruby Rose. A Urban Decay tem uns brilhinhos. Não sei se vocês conseguem ver. Bem no meio tem, assim, tipo uns glitterzinhos. Que é o que não tem na da Ruby Rose. Talvez essa aqui da Naked tenha um fundo um pouco mais escuro. Mas são cores bem lindas também, né? Naked, Ruby Rose. Agora a gente vai pra essa cor aqui, que é Slanted. Que também é um tom meio de prata. Naked. Urban Decay. Urban Decay, como diria minha amiga Rita. E do ladinho, Ruby Rose. De novo, a mesma coisa que eu sinto. A sombra da Urban Decay, ela tem um brilho diferente, tipo uns glitters, um outro acabamento. O tom é muito parecido. A diferença é essa, que a da Ruby Rose não tem esses brilhos que tem a sombra da Urban Decay. É como se a sombra da Ruby Rose fosse um pouco mais fosca, sabe? Um acabamento mais mate com relação à sombra da Urban Decay. Agora a gente vai para a sombra Dajor, que é essa daqui, um pouco mais escura. Então, Urban Decay. E aqui, Ruby Rose. Acho que essa é a mais parecida. Essa é parecida. Não tem tanta diferença. Os dois são tons mais foscos. Acho que por isso. Essa dá pra dizer que é bem parecida mesmo. Nosso próximo tom se chama Black Market, que é este daqui, bem escurão. Urban Decay. E Ruby Rose. Igual. Exatamente igual também. Bem igualzinho. Essas sombras que são mais foscas realmente são bem parecidas. O próximo tom é o Smolder, que é meio roxinho, puxado um pouquinho pro roxo. Uma cor um pouco diferente. Urban Decay. Ruby Rose. Um pouquinho mais da Urban Decay. A da Urban Decay, ela é mais acinzentada e não tão forte. É a mesma coisa que aquele marrom. A Ruby Rose, ela é mais pigmentada, mais puxando para um roxo. Mais forte a da Ruby Rose. A Urban Decay é mais clarinha. Pra vocês verem como tem algumas sombras que na Ruby Rose são mais pigmentadas do que na Urban Decay. E tem algumas que da Urban Decay são mais pigmentadas do que na Ruby Rose. A próxima é a Password, que é um tom que eu gosto muito, uso bastante também, que é esse cinzinho aqui. Password da Urban Decay. E a Password da Ruby Rose. Também são bem parecidos, são dois tons bem fraquinhos. Ó, quase nem dá pra ver. São tons assim mesmo para fazer um esfumado. Esses aqui são tons que se parecem bastante. É um cinza, um tom de cinza assim. Agora nós vamos para a sombra marrom, que é esta daqui, que é a Whiskey. Whiskey pela Urban Decay. E Whiskey pela Ruby Rose. A sombra da Urban Decay, ela é um pouquinho mais fosca do que a sombra da Ruby Rose, esse tom Whiskey. Olhando bem de pertinho dá pra ver que é bem fosca a sombra da Urban Decay e a da Ruby Rose tem um pouquinho mais de brilho. Essa é a principal diferença entre os tons. Penúltima cor, esse tom de begezinho aqui, que é o Combust, que é o que eu tô usando nos meus olhos. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. Eu só fiz assim um leve esfumado, passei ela em toda a minha pálpebra. E eu gosto bastante porque ela dá um efeito bem discreto e um pouquinho de marrom no côncavo. E acho que pro dia a dia funciona bastante. Eu usei a da Ruby Rose, que eu gosto bastante desse tom realmente.
Então, vamos lá, Combust. Não sei se vai aparecer, porque minha mão é da mesma cor, praticamente. Combust pela Naked e Combust pela Ruby Rose. Não vai dar pra ver nada. Mas é bem isso, assim, é um tom bem discreto e que fica super bonito no olho. E as duas são iguais. As duas não apareceram na minha mão, então vocês não conseguiram ver. Mas elas são realmente iguais. E a última cor, que acredito que também seja, é a 13, que é este tom branquinho. Aqui, então, ó, Urban Decay. E aqui, acho que a Ruby Rose é um pouquinho mais branca. Então, a da Ruby Rose, ela é meio branca, um pouquinho mais branca, mas é bem parecida também. Então, é isso, essas são as comparações. Mostrar também os pincéis. Os pincéis são totalmente diferentes. Esse aqui, de esponjinha clássico, que nem dá pra usar, porque ele é realmente bem ruinzinho, é da Ruby Rose. E esse daqui é o pincel que vem com a Naked, um de esfumar e o outro mais ponta lápis. E então, quais são as minhas considerações? A principal diferença, como vocês viram, são nos primeiros tons. Esses tons aqui, que tem um certo brilho, se você for comparar, as sombras da Naked são mais brilhosas, são mais intensas, elas têm um brilho diferente. Essas aqui não são tão brilhosas quanto as da Urban Decay, mas os tons são bastante parecidos. A principal diferença é essa. Quando nós vamos para sombras foscas, elas são completamente iguais, e ali nos tons de branco, que um é um pouquinho mais branco que o outro, mas que praticamente não muda muito. Então as cores são sim muito parecidas, a principal diferença é essa, que os tons brilhosos, você vê que na Urban Decay ela brilha mais, ela chama mais atenção, ela é mais intensa do que essas daqui. A diferença também é que as sombras da Ruby Rose, elas são um pouco mais esfarelentas do que as sombras da Urban Decay. Quando você vai aplicar, cai mais produto, esfarela um pouco mais, então tem que cuidar para não manchar a pele, fazer a pele depois, ou então fazer como eu faço, que é deixar ali um pouco de pó e depois dar aquela tradicional varridinha. E eu acho que é isso, pigmentação, elas são também bastante parecidas, mas as sombras da Naked Smoke duram bem mais do que as da Ruby Rose. Se você aplicar um bom primer, você consegue ter um ótimo efeito também com as sombras da Ruby Rose. Então, é mais ou menos isso. Eu tenho utilizado o Ruby Rose no dia a dia, Urban Decay para ocasiões especiais. Acho que é uma paletinha que vale bastante a pena, porque se você levar em conta o preço, né, não dá nem pra comparar. Uma Naked Smoke tá aí saindo por quase 300 reais, eu acho, e essa daqui você compra por 20 reais em São Paulo. Então, né, eu acho que sim, vale a pena. Claro, né, tem gente que gosta de fazer coleção, que gosta de ter a paleta original, enfim. Mas se você tá aí, tá sem grana, quer ter as cores, com certeza você pode utilizar essa daqui, porque as tonalidades são muito parecidas. Só te aconselho realmente a usar um primer para segurar um pouco mais no olho e para ficar um pouco mais intensa a pigmentação. Mas de resto tá aprovado, vale a pena comprar sim a paletinha da Ruby Rose levando em conta essas coisas que eu contei pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da minha comparação caro versus barato. Se tu gostou, deixa teu joinha pra mim, que é bem importante. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez, te inscreve no canal pra conseguir sempre ver os meus vídeos em primeira mão. Se ficaram com dúvidas, deixa aqui embaixo que eu respondo pra vocês. Beijinhos, até mais!